mais uma live com a Aline Zanini. Essa vai ser a live 10. E eu vou imediatamente convidar a Aline. Vamos cruzar os nossos dedinhos para que a gente consiga nos conectarmos com a nossa querida Aline Zanini, que está lá em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que tá a internet lá, porque lá tá muito frio, né? Falar com a Aline. Aline Zanini vai falar para nós da sua experiência. Oh, chegou, oh, Oi, meu bom Deus. dia. Bom Hoje é nosso dia. dia. Graças a Deus, de primeira. É, Aline, ainda tem luz. pois é, eu tô ali, eu já comecei falando para quem estiver nos assistindo, né? Que o Sul está passando por uma onda de frio terrível. Você pode falar É, melhor para nós? Como é que está e sendo aí? tá horrível de frio, tem a enchente, muita, mas olha, a metade da cidade, digamos, está embaixo d'água, A sua né? Eu, cidade graças é Eldorado do Sul, não é isso? é No Rio Grande do Eldorado Sul. do Sul. É, Hum. graças a Deus, a parte que eu moro aqui é mais alta, né? Então Ah, não pegou. Então, hum, mas estamos sempre com medo, né? Porque é, mas a experiência foi horrível, né? foi Tem que. horrível. É hora de exercitar, de exercitar o que a gente aprende espiritualmente. Então, agora é a hora de mostrar se temos fé. Verdade. Agora é a hora. Então, tá bom. Ali, dando continuidade aí à nossa sequência, série de estudos, né, dos contatos extrafísicos, essa é a nossa live 10. É E já, né? eu já tenho aqui os tópicos que você já me passou anteriormente. E podemos entrar no assunto? Sim, sim. Vamos Então, entrar. vamos começar. Aham. Hoje, a meditação, eu queria fazer um pouquinho diferente. Aquela meditação que a gente faz no final. Eu gostaria, se você permitir, que você participasse. Tá? Essa Não? meditação é de um curso que eu fiz, a professora Renata Hernandes. E aí tem umas frases no meio que a gente pede para outra pessoa repetir. Então fica Tá. assim bastante interativo. Você concorda? Se você não Tá bom, concordar, eu vamos, pego outro. vamos fazer. Então tá bom. Mas é coisa boa, que é para ativar a prosperidade em nós. Então Ah, então tá. tem que ser bom, né? Então vamos lá, Aline, o que é consciência? Todo mundo fala consciência. É. A consciência, na verdade, como vou te dizer, é a percepção. Na verdade, a consciência seria quem manipula o computador. O cérebro é o nosso computador, né? E a consciência é o que manipula ele, é o que manipula o nosso corpo, né? Na verdade, a consciência é o eu sou, é quem eu sou verdadeiramente, é a minha percepção de quem eu sou, entende? Entendi. Na verdade, existem vários níveis de consciência, né? Nós temos níveis no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, né? O que muda essa consciência é a percepção, né? Do que eu sou, das minhas vontades, né? E aí depende do mineral, do animal e tal, e das etapas que a gente passa, os ciclos, né? De dimensões, né? Mas a consciência seria o eu sou, é o que eu realmente sou antes da minha mente, antes do meu cérebro, né? É quem usa o meu computador, que é o cérebro, né? A nossa consciência, ela usa o nosso corpo, ela é transcendental, ela usa as paralelas, tudo isso para que a gente possa sentir as emoções, né? Para a gente experienciar tudo isso, para poder evoluir, digamos assim, e retornar o que a gente é de verdade. Ela está sempre buscando a verdade, né? O nosso eu sou verdadeiro, que se a gente chegar algum dia chegar a saber realmente quem somos, é o objetivo do jogo, né?
Se Eu é que também dá gosto. para se chamar de jogo. Eu chamo sempre de um jogo, né? Porque eu... É porque é uma realidade que é construída, não é a realidade real, né? É uma, é é uma uma, Matrix, né? é uma Matrix, não é uma vida real, né? É bem aquele Sim. filme mesmo, Matrix, né? E essa Matrix, a hora que eu, como consciência, conseguir perceber que eu é que crio, aí eu sei manipular todo o jogo, né? Então, Aí fica porque mais acontece fácil. no filme aconteceu isso com o Neo, né? Ele aprendeu e saiu da Matrix. Tu sabe que eu Olha, sou bem perdida nesse ponto. Eu não assisto, faz um tempo que eu não assisto televisão, então às vezes eu me mas perco esse, assim. não, esse filme Matrix, ele deve ter até gratuito no YouTube. Sim, é antigo, mas É, eu nunca olhei, sinceramente. Mas a Matrix vem a ser toda como é que diz, a projeção da realidade que eu crio, né? Para te ver como a nossa consciência em si, ela é tão inteligente que a gente criou tudo isso para poder experienciar, né? é, Para poder, eu acho que eu particularmente, né? Acho que tudo se refere às emoções, né? eu também. Eles querem, na verdade, nós mesmos queremos experienciar, e é como se fosse assim, ó, tem vários canais de televisão, e em cada canal que tu ligar, tu vai estar exercitando, tu vai estar vendo as emoções daquele personagem, né? E a nossa consciência, a gente está tão desperto, sem os véus, né? A gente está tão desperto que eu acho que a gente não lembra tanto de como é reagir a essas emoções. Essas emoções é que vão te reeducando, que vão te iluminando cada vez mais, né? Então, eu acho que o objetivo em si é buscar as emoções que as situações te proporcionam, né? É o domínio do medo, é conseguir agir com compaixão acima de tudo. Então, é complicado, mas é bonito o processo, né? O jogo em si é muito bonito. É aprender a empatia. É o amor verdadeiro, universal, né? É calçar a sandália do outro e andar uma semana. É. E, Aline, na hora que você estava fazendo a sua comparação aí, eu me lembrei muito de algo que é trabalhado lá no hinduísmo, que existe o cavalo, o cocheiro e a carroça. Tem mais um quarto elemento, que é falado no Bhagavad Gita, né? Uhum. Você acompanhou isso? Porque o cavalo é o nosso. Agora eu não sei, acho que o cavalo é o nosso corpo, né? O cocheiro que comanda o cavalo é a consciência. Sim, é mais ou menos isso aí. Inclusive, se tu for ver, muitas vezes pelos pretos velhos, quando incorpora e tal, eles falam o cavalo, né? Deve ter É, alguma coisa a ver. É que, na verdade, existe muitas interligações, né? Que quando tu vai ver, eu de vez em quando, eu costumo, quando eu vejo alguns sinais ou coisa assim, eu estudo em todas as religiões para ver. E se tu for ver, tem sempre uma ligação, né? Tem uma maneira que fala em todas as religiões de uma maneira diferente. É muito eu legal. fico, eu fico absolutamente impressionada, tanto que quando alguém me pergunta hoje, eu falo que eu não tenho uma religião, porque eu me considero universalista. Universalista é aquela pessoa que visita todas as religiões. Então, Sim, tanto eu frequento a Umbanda aqui, quanto o kardecismo, quanto eu vou lá no hinduísmo, eu vou lá na China, no taoísmo, eu tenho a Kuan Yin aqui, como sim. sou devota de Kuan Yin, que é a deusa Bodhisattva da compaixão, que é a empatia, né? Tu sabe que essa semana mesmo, não, semana passada, eu sofri, digamos, um preconceito religioso por não ter religião. Eu fiquei abismada, porque as pessoas Tem que querem ter. e tem Como que assim você ter, não tem religião, gente? sim. Tem que ter uma religião. As pessoas, como é que me foi dito assim, ó, tu é tudo e é nada. Aí eu só não sou cega, ainda brinquei e disse assim, ué, mas eu sigo o principal, que Deus mesmo, Jesus disse, né, que a gente não seguisse outros, como é dizer, sem ser Deus, né? Eu só não deixo ninguém aqui da terra me fazer de gado, né? Eu observo todas as religiões e questiono todas para ver qual é a minha verdade. E a minha verdade não tem alguém, como é dizer, dogmas específicos.
eu tenho o que me conforta, né, em cada religião. Então, eu junto o que eu acho que tem em todas e procuro nelas Deus. Então, se eu entrar numa igreja, eu vou encontrar o meu eu sou. Eu vou buscar a essência do que eu estou procurando ali, né? Se eu entrar num centro espírita, eu vou encontrar também. Se eu entrar em qualquer lugar, depende do que eu estou indo buscar, né? Então, eu não tenho, quando as pessoas me convidam, vamos ali rezar. Eu vou porque eu não tenho casa. A minha casa sou eu. Eu, dentro de mim, sou a minha igreja, né? Eu costumo dizer que a natureza também é a minha igreja, porque quando eu quero meditar e tudo, eu gosto muito de ir para a natureza. Então, a minha casa, a minha igreja sou eu. O restante eu frequento para acompanhar os outros, né? Mas as pessoas querem que tu tenha uma coisa em específico, que tu escute alguém da terra te ensinando, né? E eu não tenho como seguir isso. O problema é que você, se tem alguém na Terra te ensinando, você vai enxergar aquele ensinamento pela ótica daquela pessoa. E aí que E aí tá, você vai é ficar o que o restrito batismo faz, àquilo. né? As pessoas, elas têm, assim, o prazer de dizer, ai, sou batizado em tal religião. O que que tu É, faz quando tu batiza? Tu dá o teu ori, no caso, o teu chakra, né? Para as é, pessoas taparem aquilo e a partir daquele momento tu não escuta Deus. Tu escuta o que ele fala, né? é. O que Aí alguém da é terra, complicado. com tanto conhecimento quanto tu, fala, né? Então, é complicado. Para mim, eu não consigo. Complicado. Mas se isso conforta uma pessoa, ela tem que seguir o que conforta ela. Às vezes é mais confortável alguém te ditar tudo, né? Eu já prefiro eu investigar tudo dentro do meu entendimento. E muitas pessoas estão seguindo esse rumo do universalismo por causa disso, né? Porque se tu for seguir à risca uma religião, é complicado, ela não vai acertar em tudo, né? Porque a verdade está um pouquinho com cada uma, não existe uma religião correta, né? São todos meios para que a gente chegue até a nossa fonte, que é Deus. Mas tem que ver o que te conforta, porque nós somos coletivos, mas ao mesmo tempo com sentimentos individuais. O que conforta a mim não vai confortar a ti, né? O que a tua fé repousa, a minha talvez não repouse. Então, cada um tem que procurar a sua verdade, né? E a verdade de cada um é individual, para que a gente encontre uma verdade coletiva. É complicado, mas é por aí. Hoje em dia, o universalismo, eu acho que é realmente quem está despertando para acordar que não tem que seguir nada a não ser o seu próprio coração. Muito Né? bom. Aline, então vamos dar continuidade. Você vai destrinchar para nós. Qual é a diferença entre espírito, alma e fractal? Eu tenho algumas dúvidas. Bom, todos nós temos, né? Mas ao meu entendimento, pelo que me explicam, né? Como eu te disse, meus guias não estão encarnados, né? Então vamos pelo que eu vou conhecendo um pouquinho a cada ponto. Espírito e alma, a gente tem a impressão que é a mesma coisa, tá? Mas não é. O espírito seria a nossa ligação mais próxima a Deus, tá? Com o nosso eu sou verdadeiro, tá? Consciência superior, depende de cada religião, como cada um entende, tá? Espírito seria a nossa consciência superior, mais perto de Deus. Esse espírito que é puro, que já é, digamos, Deus, né? Como eles falam, esse espírito puro, ele se divide para poder aprender, para poder subir, né, na escala, ele se divide em 12 superalmas, tá? Essas 12 superalmas, que são fractadas desse espírito, elas se dividem de novo em 12 fractais cada uma. Daí vem aquele termo 144 mil anjos caídos, entendeu? E tal. Vem daí essa história. Porque nós somos fractados. O que nós somos? Nós somos um fractal dessa super alma que se dividiu de um espírito que se dividiu da fonte. Entendeu? É como se fosse assim. E esse fractal, a gente tem paralelas, né, em que a gente trabalha vários momentos, os mesmos momentos em paralelas diferentes.
tá? É complicado, um pouco complicado de explicar, porque é física quântica, na verdade, né? Então, Mas nós somos aí quando o chega na fractal. paralela que eu me emboro. Até aí eu vou bem. Quando começa a Sabe que falar da o meu vida marido também, paralela, aí dá um nó. Mas meu explica do marido seu também, jeito eu aí que a gente explico, acaba explico aprendendo. para ele, ele às vezes fica, ele diz, mas é muito doido o negócio. É muito É doido doido. e somos nós, olha que lindo que é, A gente né? sabe que é verdade, mas entrar na cachola não é fácil. É, porque é uma realidade muito diferente do que nos foi condicionado. Tu sabe que esses fractais que a gente fala, tem muita coisa que está sendo agora cientificamente comprovada, né? Na verdade, o que, que a gente trabalha nessa consciência? Nós trabalhamos até os medos, principalmente, né? Que é o que vai te fazer evoluir, que é o que vai te fazer despertar. É o sair do medo, e a gente, como alma, como digamos, recém-nascido, o recém-nascido ele só tem dois medos principais. Isso cientificamente provado. Nós só temos medo de altura e medo de barulhos altos, devido à frequência de música, né? Como a gente diz, uma música alta te dá aquela sensação. Então, essa sensação de estranheza, a gente tem quando nasce, tu nasce com o barulhos altos e de altura. É os únicos medos. O restante é condicionamento da Matrix. É tu entender que, olha, se eu botar a mão numa cobra, ela me pica. Né? Isso é o condicionamento, a mãe tá te ensinando, quem já foi picado te ensina. O fogo, tu só vai aprender se tu colocar e começar a te queimar. Mas primeiro tu tem que ter a percepção da dor, né? Então, os únicos dois medos são esses. O restante é tudo condicionado. Nós somos condicionados. E a gente foi condicionado a entender que nós temos um ser superior, que não é nós, né? E que nos orienta aqui na Terra e que nos julga aqui na Terra. Esse é o despertar da coisa. Nós precisamos sair desse condicionamento e ver a percepção do todo, né? E é muito E difícil. quando a gente é criança, já desde pequenininho, fala assim, ó, não faz isso não, porque Deus está vendo e Deus castiga. A culpa? E aí tu me Aí diz quer como dizer, é que a gente não vai bebezinho, ficar você preso está nos sem véus da andar terra. direito e você já está sendo incutida a culpa na gente. Sim, quando no geral, né? Quando tu vem para a Terra, esse aqui é o problema dos que vieram para resgatar, digamos. Tu vem, tu tem a tua consciência, mas os véus daqui vão se criando de tal maneira que depois como é que tu sai dessa culpa, né? Como é que tu sai dessa coisa de é tão confortável ter alguém que resolve tudo por nós, né? Ah, tá tudo certo, porque Deus decidiu isso para mim. Você não precisa evoluir porque Jesus vai voltar e vai salvar todo mundo. E vai Gente, tomar Jesus já conta de veio. tudo. Sim. Ele já Não, veio. e o que tiver te acontecendo de ruim não é porque tu, não é causa e efeito, né? É porque Deus decidiu isso para ti. Porque tu Porque, nasceu para ser pobre, porque porque Deus é tu mau. nasceu para ser doente. É mais Porque Deus é mau. confortável. É Isso tudo confortável porque aí, tu não tem como desde mudar. criança. Desde criança vão colocando na cabeça da gente. Sim, E a e aí gente tu não vai, tem como mudar. Para e que a que tu gente vai. vai se limitando. Sim, no momento que tu tem essa consciência do despertar, já entrando no próximo assunto do que é o despertar, Pode falar. O que é o a despertar? consciência do despertar é justamente isso, é tu entender que tu é mais do que isso, é tu tentar te reconhecer o teu eu sou verdadeiro, né? É tu reconhecer que tu não é tu não é o cérebro que está falando, né? Tu não é tu é a consciência antes disso. Porque quando tu tá fazendo uma maldade para alguém, por mais que tu tenha um condicionamento pro mal, sempre tem uma vozinha que tá te dizendo ali, olha, isso não é o correto, né? Isso vai ter um efeito sobre ti. Isso é a consciência da gente, né? É o que tu realmente, o teu conhecimento verdadeiro te replicando aquilo ali. Porque no momento que tu tá com um pensamento negativo, tipo, bah, mas não vai dar certo, eu vou falar ali pro público e eles vão me tirar pra louca, né? Quem é que tá pensando isso? Sou eu de verdade? Ou é o meu ego? Ou é toda aquela parte que vem externa do meu computador que eu tô usando? Né? É o Uhum. computador, por quê? Porque se eu tô conseguindo me analisar antes disso, eu tô analisando as minhas emoções. E ainda penso assim, bah, mas não, tu tá ficando desequilibrada mesmo, tu tá ficando insegura.
Né? Por quê? Porque eu estou me analisando. Essa é a minha consciência verdadeira. O despertar é a gente acordar para essa consciência. É entender que nós somos. Por isso dizem que essa nossa dimensão aqui, essa transcendência que a gente está fazendo para a quinta dimensão, é a descoberta do eu sou. Porque não é que tu vai descobrir que tu tem superpoderes. Tu vai descobrir, principalmente, que tu tem o poder sobre as tuas decisões, que tu tem o poder de dizer, não, eu não quero mais ser refém desse serviço, porque isso me causa uma angústia, né? Eu não quero mais ser refém de não responder para as pessoas quando eu acho que aquilo não está correto. Eu estou me percebendo, eu estou vendo quem eu sou de verdade. E eu estou entendendo que ninguém comanda o meu futuro a não ser eu mesma. Portanto, o que eu passar de dificuldade, a culpa de quem é? É de um Deus que quer que tu sofra porque tu foi ruim? Não, é causa e efeito, foi tu que causou, foi tu que pediu, muitas vezes, para poder se iluminar. Então, não é culpa de ninguém. No momento que tu sabe que não é culpa de ninguém, tu te responsabiliza pelos teus pensamentos, pelo que tu tem de decisão a tomar. Não botando a culpa em cima de Deus, né? Ele te dá o livre-arbítrio, é a única coisa que é mais respeitada que tudo no universo. E esse livre-arbítrio te faz tu reverter e entender que isso é tu. É tu que pediu, é tu que está vivendo e é tu que está cocriando. A Matrix é uma cocriação nossa. É o que está dentro vai refletir fora, é um espelho. Então, tudo que acontecer fora é um desequilíbrio interno. O despertar é entender que esse equilíbrio vem para fora, né? Dentro do meu entendimento. Quanto mais eu me entender, mais a realidade de fora vai ser boa, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o despertar não vai ser essa modificação toda que eles falam, de vamos mudar a nossa realidade. As pessoas fazem em termos de abundância, eu vou imaginar que tem dinheiro e vou ter dinheiro. Gente, o despertar é eu me reeducar como consciência, entender quem eu sou e entender que as coisas ocorrem. Como é que é a minha reação conforme o que eu estou vendo? Né? Eu posso ter uma pessoa que me ofendeu. Eu tenho várias maneiras de agir com relação àquilo ali. Eu posso reagir com a minha emoção, né? E ir lá já brigar também, né? Eu posso reagir entendendo que ela tem menos entendimento, digamos, sobre a situação, vendo, às vezes, de fora, vendo de fora a minha reação, como é que eu vou ter, né? Então, não é os fatos que acontecem, e sim a minha reação em frente àqueles fatos, que modifica em quinta dimensão, que modifica na consciência mais evoluída, né? É eu ter a percepção que eu em si posso mudar, mas não é eu mudar o fora, é mudar a minha atitude com relação às coisas para que por fora mude. Eu já fiz como é que eu vou te dizer, muitos estudos assim comigo mesma, de situações, de a pessoa apresentar, digamos assim, uma reação. Eu sempre apresentava a mesma reação conforme aquilo. Eu iria, digamos, ficar triste, tá? E aí eu resolvo assim, tá, mas quem sabe eu não ligo? Quem sabe dessa vez eu faço de conta que não aconteceu, tá? Vou levar essa pessoa, tipo, fez sem querer. Muda totalmente a trajetória, muda a paralela que tu estava seguindo. Por quê? Porque a minha reação mudou. Então não é fora, é o jeito que eu percebo o mundo e reajo. É essa a reação que a consciência quer. É a tua mudança de percepção para poder reagir de maneira diferente e assim condicionar o galho que tu quer ir da tua realidade. Entendeu? As pessoas entendem que elas vão estar sentadas e simplesmente vai mudar porque eu estou cocriando na minha cabeça. Mas o cocriar é de dentro para fora. É a reação. Pior quando tem data, né? Fala assim, a partir de 2027. Não existe. Mundo vai estar na quinta dimensão. Quem dera, né? Tem muito chão pela frente ainda. Não, e as pessoas acham que é mágica.
né? E não é a mágica, é mágico. É mágico de tu olhar, mas é muito mais difícil do que a gente pensa. E é realmente isso que me entristece de ver as religiões, tá? Todos procuram a religião porque ela serve de alguma maneira, né? Ah, eu vou procurar, digamos, sei lá, tal coisa porque Não, eu e sei outra que coisa, você observa que as pessoas só procuram religião para pedir. para pedir, Ninguém vai eu vou lá para fazer dar tal nada, coisa. é só pedir. No Sim, eu máximo, vou dá um fazer, dízimo. eu vou Dá um fazer uma dízimo e ainda oferenda. reclama. Sim, eu vou fazer uma oferenda para que venha prosperidade, É, né? só vai para Só que ela pedir. não entende que quem tá. E isso um preto velho me falou, tá? Quando eu fui conseguir uma cura, aí tu vai naquela esperança da cura. E eu peguei e agradeci a ele no final, quando terminei o trabalho e tal. E eu agradeci, disse, obrigado por me ajudar. E ele, filha, tu não tem que agradecer a mim. Agradece a teu eu superior. Foi tu que te curou. Eu te dei, eu tirei, É, te ajudei a tirar as energias negativas para que tu pudesse te ver, para que te tu ver. pudesse agir. Exatamente. Mas quem se curou foi tu. Então, como ele disse, tu sabe quantos entram aqui dentro no centro de Umbanda para se curarem e não saem curados? É falha minha? É falha dos caboclos que estão aqui? Não, não é falha de ninguém. É a pessoa que não estava preparada e acreditando o suficiente, né? Então, o que ele quis dizer? Na verdade, nós é que fazemos tudo. Quando tu faz uma oferenda, tu tá acreditando que aquela oferenda vai te guiar para uma coisa melhor, vai abrir os teus caminhos. E abre. Por quê? Porque o universo inteiro, ele te mima. O universo quer que as coisas aconteçam pra gente. Ele não tá agindo contra, entendeu? Então, no momento que tu aprende que tu manipula isso, e não é manipular para o mal, é manipular, que eu digo, tu quer, tu consegue. A tua mente é poderosa, né? Uhum. A tua consciência, quando está acordada, ela manipula, ela consegue mexer nesse computador e manipular a realidade. Mas é É, tu. O restante tem até pode uma frase, condicionar né? aquilo. Tem até uma frase. O universo conspira a seu favor. Sempre ao favor da gente. Porque a gente pede errado. Eu digo assim, ó, eu quero porque quero aquele emprego. E tu não sabe muitas vezes que esse emprego não vai te fazer bem. Porque nós, como terceira dimensão, como crianças que somos ainda, universalmente falando, tu tá vendo as coisas ali debaixo do prédio. Eu vejo os carros, eu vejo a rua, eu vejo o perigo de atravessar aquela rua, eu vejo as pessoas de perto. Agora, quando o teu eu superior, a tua consciência, tá lá em cima do prédio. Ele tá vendo que lá adiante tem um caminhão que vai bater e vai quebrar na tua frente. Se tu for para ali, tu vai te machucar, né? Eu não tenho ainda aquela percepção em terceira, né? Então, a gente tem que entender que o universo está sempre conspirando a teu favor. Só que aí eu vou dizer, mas não me deixaram atravessar a rua. Sim, eu não tinha consciência que atravessar aquela rua ia me prejudicar, né? A gente tem que entender que tudo funciona a nosso favor para que haja evolução, né? Às vezes nós precisamos passar por alguma coisa, por quê? Porque esse é o objetivo de vir para a Terra, de virar, de fazer os fractais, é desenvolver. Aí no momento que eu decido não vou desenvolver, não vou lidar com pessoas, né? Eu vejo muita gente dizer, eu amo animais e odeio pessoas. É. É fácil tu lidar com uma consciência. Eu vi numa camisa assim. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Mas por que a gente ama os É animais isso. e consegue amar mais puramente? Porque não há Porque de eles não volta. têm reações Ele de não para. maldade. Eles têm o amor, eles nos ensinam a amar puramente. E é muito fácil tu amar uma pessoa que te ama, né? O meu marido que fala também, porque eu sempre dizia assim para ele, é muito fácil ser monge. É muito fácil. Tu não precisa lidar com pessoas, tu reza o dia inteiro e fala só com Deus, né? Então, é fácil, tu não tem os problemas ali do dia a dia, tu lidar com uma pessoa que quer te derrubar, tu lidar com um irmão que, sei lá, irmão que eu digo pessoa, né? Uma pessoa que tá ali Entendi. disputando um serviço contigo, que vai usar o que machuca ela para te machucar,
Aí é que tá. É o que a consciência da gente busca. O despertar é isso. É tu entender que o jogo é esse. É praticar as emoções. É saber dominar essas emoções. É saber organizar elas nos teus chakras ao ponto de não te poluir e ao mesmo tempo tu conseguir pegar a energia do universo e transformar ela de volta. Sem culpa, sem todos os intermédios que modificam essa energia, entendeu? Ao meu ver, né? É assim. Uhum. Então, o despertar seria acordar que isso é uma matrix de estudo, de aprendizado, e entender que tu é, acima de tudo isso, uma consciência, e que tu tá aqui para te estudar e para manipular as tuas energias, aprender, entendeu? Isso, para mim, vem a ser o despertar da consciência, é descobrir quem eu sou de verdade. Eu não sou a Aline, técnica de enfermagem, casada, eu sou também, em outro canalzinho, é só mudar ali. Eu sou também a bruxa xamânica, eu sou também o guerreiro das cruzadas, eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Quem eu sou de verdade, né? Eu não tenho profissão. Eu sou a transcendência da luz. Eu sou Então, eu ia. tudo ao mesmo tempo. O próximo tópico aqui seria você nos falar alguma experiência, ou quantas você desejar, sobre transcendência da luz, das suas experiências. Na verdade, assim, ó, ao longo desses estudos que eu faço, como eu tenho essas projeções, né, que acontecem, primeiro, quando eu era mais jovem, sempre me aparecia uma senhora, né, de cabelo branco, ela é xamânica, né, ela é como se fosse uma cabocla, assim, uma índia de 100 e poucos anos, tá? E essa senhora, ela sempre aparecia para mim. E no começo eu achava que ela era um meu guia, entendeu? Eu só não sabia o nome, né? Porque eu não sei o nome deles. Eu pergunto, às vezes, eles só me dizem, precisa-se de nomes? Né? Não, eles só dizem que eu não preciso saber os nomes. Cheio Eu de preciso nome. entender o que eles me explicam. É. Então, essa senhora, ela sempre aparecia para mim e me ajudava. Muitas vezes eu estava discutindo com uma pessoa, eu ia para o quarto, eu via aquela luz rosa aparecendo, ia ver, ela estava ali e me explicava, dizia, pegava a minha mão e dizia, vamos fazer uma meditação, sabe? Vamos se concentrar, vamos sair. E a gente saía realmente, eu saía com ela daquele ambiente ali que estava me judiando, me machucando. Então, eu aprendi que ela era um guia. À medida que foi avançando a minha vida, eu fui ficando mais velha e aprendendo, um dia, do nada, tinha uma amiga que ela fazia xamanismo, né? Fazia reiki, na verdade, xamânico. E ela e o meu outro guia, que é um índio cego, até assim, ele é enorme de alto, e eles me disseram assim, ó, vai, procura para fazer, que nós temos algo para te mostrar. E quando eu fui fazer o reiki, foi maravilhoso, porque naquele momento ela estava assim nos pés da cama que eu estava. E ela veio até mim e no desdobramento que eu tive, na projeção astral, eu deitei assim no colo dela e ela botou a mão no meu rosto. E eu olhei aquela mão, sabe quando tu reconhece? Foi lindo, porque eu olhei assim, mas que estranho, sabe? E fui olhando, ela botou a minha mão no rosto dela. Eu senti cada ruga do meu rosto com 100 e poucos anos. Eu olhei nos olhos dela e ela me mostrou. Ela era eu em outra paralela. Só que ela é bem mais velha e muito mais sábia, né? Ela me explicou isso mentalmente, que ela me mostrou como era o mundo dela, né? Ela também tem um problema no joelho que eu, na época, não tinha desenvolvido, agora eu estou desenvolvendo, né? Para meu desespero. Mas ela me explicou tudo e eu consegui analisar cada ruguinha do rosto dela e qual era o objetivo. Ela era mais evoluída do que eu e ela estava autorizada a viajar nessas paralelas para poder me ajudar a evoluir nessa também. Porque o objetivo é todos os fractais juntos se unirem à superalma.
né? E depois as super-almas se unirem ao espírito, né? Ela está me ajudando para que eu possa evoluir nessa também, né? Então, por isso ela vem, ela me ajuda a meditar no momento que eu estou caindo a minha vibração. E ali eu aprendi que nós somos muitas vezes carregados e ajudados pelas nossos outros fractais. Uhum. E Deixa eu ver se eu outra entendi. também, outra Deixa eu vez só que me ver. apareceu. Espera um pouquinho, deixa eu só ver se eu entendi. Isso quer dizer, então, que essa superalma se divide em fractais, então eu sou um fractal da minha superalma, e eu tenho uma experiência aqui no Brasil, nessas décadas, né, de 57, 60, até a minha ida, e os outros fractais não precisam passar por essa experiência que eu estou passando, pelas experiências que eu estou passando, porque a minha experiência vai se somar à experiência dos fractais para se juntar tudo na superalma para a evolução. É isso? Isso, cada um, claro, cada um tem a mesma essência, a consciência é a mesma. Então, Ah, são os movimentos do que acontece em volta que te modificam e te despertam mais ou menos, né? O que ela me explicou é que, na verdade, assim, ó, todos nós, como diz no hermetismo, micro é igual ao macro, né? Então, uhum. todos nós somos um só em realidades diferentes. E o que acontece? Como uns estão mais evoluindo mais do que outros, uns podem ajudar os outros, né? Claro, com autorização. Tipo, eu tenho muita evolução, eu talvez não tenha essa autorização para sair e ajudar, né? E tem outros de mim que entenderam melhor o processo e estão mais evoluídos e eles sim podem vir me ajudar e depois retornar sem, entendeu? Sem grandes problemas. Depende da tua evolução, né? O outro fractal que veio me ajudar, esse fractal, ele dizia que estava desencarnado naquele momento, tá? Mas era um fractal meu, eu levantei de manhã e vi uma luz rosa muito forte no canto do quarto e comecei a observar aquilo e eu vi que dali do nada saiu uma de mim, só que bem mais jovem. Eu tinha uns 18. Eu estava passando por problemas, né? Com filho, com tudo, né? E ela me explicou coisas, né? Eu, claro, dentro da minha ignorância, eu sei que não foi loucura porque eu vi, né? Mas tu vai contar isso para alguém, inclusive para pessoas que têm religiosidade e tal, às vezes é complicado de entender. Mas era eu mesma, com 18 anos, mais ou menos, vestida de branco. A minha aura sempre é rosa, tá? Em todas, sempre quando eu me vejo, eu tenho essa sombra rosa que varia com verde, dependendo se eu vou fazer um momento de cura, tá? Eu estava totalmente rosa, iluminada, e ela veio e me deu um passe. E ela me disse assim, eu sentei, eu estava sentada na cama, ela me deu aquele passe, e ela pegou e disse assim, tu não pode te entregar às energias ruins. Tu tem o entendimento para mais. Não te entrega para isso. E aí ela pegou e me disse assim, ela dizia o tempo inteiro no passe, tu és a transcendência da luz. Não esqueça disso nunca. E me dava aquele passe dizendo, tu és a transcendência da luz. No final do passe, ela me botou a mão no meu ombro e ela ia assim na minha cabeça até os pés, dando passe ainda, e ela assim, não é Aline, não é Alice, porque esse é o meu nome. Alice, eu segui esse nome muito tempo, é o que eu sou, digamos, fora daqui, tá? Não sei se tu consegue entender, mas eu não tenho esse nome. O meu nome é Alice, na verdade. E ela me dizia, não é Aline, não é Alice, não é Júlia, que é o nome da minha filha, não é Fabiano, que é o nome do meu marido. Aí eu olhei assim, como assim? E ela me disse, tu é todos esses que estão aqui para trabalhar em ti o teu melhor. Porque tu não deves esquecer que tu é a transcendência da luz. E todos esses são partes de ti, te ensinando a ser melhor, a ser mais iluminado.
Então, tu não pode cair na tristeza atraindo coisas ruins. Entenda que tudo que está aqui está programado por ti mesma para que tu aprenda a te enxergar. Cada um deles tem um ponto ruim teu, uma sombra que tu tem que trabalhar. Tu mesmo colocou cada um deles no teu lugar. No lugar que tu tá para aprender contigo. E tu aprender com eles. Então, é uma dança. Não existe eu tô sofrendo porque Deus botou no lugar essa pessoa que me faz sofrer. Não. Eu Porque pedi. Deus está me castigando. Não. Eu pedi aquilo. Eu Para sofrendo quê? porque Deus está me castigando. Tu pode ver que tudo que nos incomoda nos outros, a maioria das vezes, é porque ressoa de alguma maneira contigo, né? Ou te incomoda porque é muito diferente de ti, né? Então, tudo isso é para te trabalhar, é para te entender. Quando tu tem uma pessoa prepotente na tua vida, é para trabalhar a tua prepotência. Quando tu tem uma pessoa impaciente, é para trabalhar a tua paciência, né? Quando tu tem uma pessoa que é teimosa, é para trabalhar a tua teimosia. E todos esses somos nós que criamos e pedimos que seja, E são parte atraímos, de né? nós. Eu acompanho muito meu trabalho, meu estudo aqui, é muito baseado na obra de Jung. E ele tem uma frase que eu acredito até que você conheça. Ele diz assim: tudo o que me incomoda está dentro de mim. Está dentro de mim. Exatamente E isso é que a você maior falou. verdade que existe, né? Não, é verdade, querido. É. E olha como a nossa consciência em si é inteligente, que o jogo todo tá ali, ó, tu formou em volta de ti aquela legião de pessoas que, na verdade, tem várias religiões que dizem que nós todos, nós só estamos se vendo, né? De É. maneiras diferentes. E não deixa de ser isso. Foi isso que ela me explicou. Que o que eu estava sofrendo ali é do meu entendimento, por quê? Porque sou eu. É uma parte de mim sendo trabalhada. Então, eu não posso dizer, oh, meu Deus, eu estou sendo vítima, ou então, eu tenho que reagir com raiva. Não, eu estou reagindo com raiva para mim mesmo. Porque eu tenho aquela parte ali. Eu tenho que rever aquilo, sabe? Então, na verdade, eu tive, graças a Deus, como é que se diz, o privilégio de ser atendida por mim mesma, só que de outras paralelas, né? Mais evoluídas. E isso, como é que eu dizer, é muito, muito estranho, mas é muito recompensador, porque eu aprendi muito, eu aprendo muito com elas. E muitas vezes, quando eu tô me sentindo, tipo agora mesmo, que tá vindo enchente e tudo mais, eu me reforço nessa fé. Porque eu tenho que entender que eu não estou em lugar nenhum que eu não tenha que estar. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba. E quem é Deus? Eu sou parte dele. Eu sei que eu estou aqui com um propósito, né? Eu sei que eu preciso aprender algo com isso, senão eu não estaria aqui. Ou seja, eu preciso reagir de maneira diferente ao caos, né? Que eu tô sempre. Eu não posso entrar naquela vibe de, meu Deus, tudo tá acabando. Não, peraí. Se eu estou aqui, não tive condições de, sei lá, de mudar de cidade, não tive condições de sair, né? Na época que aconteceu a primeira enchente, até tive condições de sair, mas o meu Tá filho tinha fazendo um serviço ano, aqui, né? eu não saí. Tá Hã? fazendo um ano, né? Exatamente um ano. Tá fazendo E um eu tô ano. vendo muitas pessoas que saíram daqui, alugaram algum local em outro local, e agora retornaram porque Eldorado cresceu, porque Eldorado estava bonita e porque não iria Tá. correr de novo. Cara, tem gente que faz menos de um mês que entrou para dentro de casa de novo. E ocorre de novo com as mesmas pessoas. Isso ao mesmo tempo que te dói muito, né? Eu, graças a Deus, por mim, não nesse momento, porque não tá pegando aqui, mas pelas pessoas que eu amo e conheço e que moram aqui, né? E que a gente, parentes também daqui, tu fica assim, meu Deus do céu, qual é o propósito? Não pode não existir um propósito para isso, né? Mas ao mesmo tempo tu vê muita coisa bonita. Tu vê pessoas lutando,
sabe? Pessoas já, hoje em dia, essas mesmas pessoas que sofreram muito, muito, muito na primeira enchente, agora na segunda estão com o espírito de não, vamos levantar a cidade, vamos ajudar, vamos ver o que está ocorrendo, vamos lá reivindicar as dragagens, né? Porque alguém me informou que nenhuma das medidas cautelares, né, cautelatórias, para que não acontecesse isso, nada foi feito. E o Então, pior um de ano se tudo, passou, vidas se perderam, bens se perderam, toda essa foi. tragédia, e nada foi feito. E se tu for ver, ao longo da história, sempre aconteceu isso. Ninguém Sempre aprendeu a aconteceu. reivindicar, e não é reivindicar, vamos quebrar tudo, não, é pacificamente pelos seus direitos, né? Ninguém aprendeu. Utilizando os recursos de direitos do cidadão, como E se tu cidadão. for ver, o recurso foi dado. Foi dado, o dinheiro está em caixa. Só Mas não foi foi desviado. agilizado. Só não foi agilizado por quê? Porque o ser humano em si não virou prioridade. Então, isso também são coisas para mudar coletivamente, entendeu? Nós precisamos aprender que o povo junto, coletivo, somos maiores, né? Que a gente tem que se amar, tem que ajudar. Tá sendo lindo de ver as pessoas se ajudando. Por quê? Porque todo mundo viveu a mesma coisa da primeira vez. Agora, tu não vê uma pessoa sem abrigo, porque todos Olha estão que acolhendo dentro de bacana. casa. Nossa, que Os notícia animais, boa que você está me dando. sim, desde os animais, todo Nossa, mundo que está levando bacana. ração. Foi tudo prévio, entendeu? Todo mundo, ó, vai ter enchente, peraí, recolhe pallet, ajuda. Quando eles chamaram para ter, como é que se diz, voluntários, tu não tem noção do que teve do Ai, que que tem de bacana, voluntário. gente. Então, ao mesmo tempo que tu vê o caos instalado, porque é uma coisa fora do nosso controle, tu vê Aham. as pessoas se apoiando. Isso é lindo, é lindo. É Desenvolvendo coisa o que a gente não coletivo. vê. Sim, Desenvolvendo o coletivo, né? E a gente desde sabe que os nossos irmãos dimensionais, a consciência de coletivo é tão arraigada, tão instalada entre eles, que eles não usam nem o pronome eu. É tudo nós. é tudo Nós, os nós. arcturianos. Agora mesmo eu vi um vídeo lá. Nós, os antarianos. Nós, os sirianos. Eles nunca falam eu. E Quer isso dizer, foi tudo é pro trabalhar, está coletivo. sendo trabalhado em nós há muito tempo, né? E a gente recém está começando a tentar entender. E olha só pelo sofrimento, né? Porque a gente é cabeça dura. Mas se tu É, for tem ver que- essa consciência, desde quando foi haver votação, quando acontece as eleições e tal, qual era o egoísmo, né, do capitalismo, digamos, ou o coletivo, ou eu me importo com aquele que está ali revirando o meu lixo, que tem que ter o mesmo direito que eu, de poder comer e ter a sua paz em casa, né? Ou eu simplesmente digo, olha, eu tenho meu dinheiro, eu conquistei, rale-se o resto, né? Não, desde isso está sendo trabalhado. E isso me foi dito por um irmão estelar, no caso, que ele me explicou. Estamos passando pelas mesmas coisas que passamos há 2000 e poucos anos atrás, na época de Cristo. Olha, que Na interessante. época, ele me mostrou, aqui na frente de casa, eu saí e tinha uma nave ali na esquina. Né? Na esquina que eu digo aqui, são enormes as esquinas. No final, assim, tipo, era uma fila enorme de pessoas de branco entrando. E ele me disse, eu disse para ele, tá, mas o que é essa fila? E ele assim, estamos enfrentando uma guerra astral. E a nave era como se fosse uma gota, assim, e em volta tinha uma auréola, assim, e ela não encostava no chão, ela flutuava, mas as pessoas conseguiam entrar. E era uma nave pequena, só que a quantidade de pessoas que entrava ali era enorme. E eu fui até ali e consegui. Quando eu cheguei na frente dele, ele me deu uma senha, né? E ele disse que eu teria que ir para o outro lado, porque, tipo, como ele disse, estamos preparando as sementes. Essas sementes, elas irão largar as mensagens em todas as religiões e de diferentes De maneiras. todas as maneiras mais diferentes possível, para que Isso todos foi, possam entender. isso foi em 2020.
tá? E nesse sonho, ele me disse que as sementes estavam sendo trabalhadas, porque a partir dali as mensagens tinham que ser passadas. E seria em todas as religiões. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o termo semente. Quando eu ouvi depois, né, pessoas falando, porque tem termos que são muito incríveis, como aparecem todos, né? Semente, o despertar, dimensões, tudo isso vai. Isso, quando a gente começou a conversar, eu e você, eu percebi a similaridade de tudo que você fala. Você fala, Fernanda, eu não leio isso em lugar nenhum. São eles que me explicam. Mas tudo que você fala, eu já ouvi em algum lugar. Aí, Então, eu tá. tenho Aí quando certeza eu que eles comecei a ver que estão todo te mundo ensinando falou, certo. e aí a gente começa a entender que a gente não está ficando louca. Realmente existe um propósito, né? Fractal mesmo é uma coisa que a gente não escutava, né? Hoje em Não, dia tu vi várias pessoas falando. Então, ou é uma histeria coletiva, ou realmente está iniciando um não é processo. possível. São E pessoas eles diferentes dizem, falando a mesma coisa, não é possível. e eles explicam pra gente que, primeiramente, serão reunidas as sementes, né? Que eles trabalham mentalmente nos sonhos e tudo, essas projeções, e ao mesmo tempo a gente é muitas vezes como é que é, evangelizado, digamos assim, para relembrar para, ó, tu vai passar essa mensagem. E eu me lembro que eu ouvi isso dele, e nisso, eu até não sei se dá tempo, mas assim, ó, quando eu ouvi isso dele, eu peguei e perguntei, tá, mas como assim sementes? Do que tu tá falando? E ele pegou e me transferiu para a época. Eu vi um muro enorme, tá? Dos judeus, e era um muro enorme e uma fila de pessoas passando. Só que eram pessoas da época de Jesus Cristo, para te ter uma ideia. Porque eu estava caída no chão, eu era um homem, cabeludo, assim, e eu estava com a cara naquela terra, uma terra diferente, uma terra com pedrinhas, assim, é diferente da nossa areia. É uma areia diferente. E eu olhava, assim, aquelas sandálias passando, tudo cheio de terra, sabe? E as pessoas passavam por mim e cuspiam, ou então riam. E eu peguei, e ele do meu lado, olhando, parado. E eu, assim, olhei para ele, o que está acontecendo? E ele pegou e disse assim, estuda sobre Malaquias, sobre o Olha. que ele pregou, sobre a família e o que ele pregava na época. Ah, então E fala aí ele pra ainda gente. pegou e disse assim, A gente ele pode me disse, estender um pouquinho aí. A meditação não é muitos minutos. A gente estende mais um pouquinho, estendemos semana passada, né? Vamos lá. sim. Eu E achei ele pegou e me disse, interessantíssimo. estuda Malaquias. sobre Malaquias. Ele falou, estuda sobre Malaquias. Porque nenhum discípulo que pregou o verdadeiro evangelho, o que realmente Jesus ensinou, nenhum deles morreu com glórias. Ele me É, disse, é todos verdade. morreram de uma maneira crucificados. Todos Sim. foram Humilhados. ridicularizados. Humilhados de todas as formas possíveis. E ele me disse, com todas as letras, ele disse, tu serás humilhada também. E justamente as sementes têm o preparo para que essa humilhação não penetre na consciência, para que tu não te tranque novamente. Porque a mensagem tem que ser passada, né? Não, tu vai ser humilhada, tu vai ser ridicularizada, como foi em muitas encarnações. Sim. Mas isso não deve te acovardar. E ele me mostrou o que eu não sei se era Malaquias, eu não sei se fui eu em outra encarnação, não sei. Eu sei que ele me mostrou a sensação horrível que era de ser ridicularizado pelo que eu estava falando. E ele falou, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Jesus não foi aceita. Por quê? Porque era muito diferente da Muito realidade que difícil. eles estavam vivendo. Muito difícil. E por isso, muitas vezes, foi Olha passado por só, parábolas, né? deixa eu fazer só um parênteses aqui. O cara chegar para você e falar assim, ó, se alguém te ofender, oferece outra face. Se alguém te fez mal, perdoa 7 vezes 7. Gente, isso é muito difícil. Por isso foi usado o Até termo hoje ainda é parábolas, muito né? difícil. Não E é? eu sei que na época eu retornei daquilo, né? Ah, E entrei nessa nave, tá? A partir daí eu não lembro.
O que eu lembro é que aqui tinha uma fila entrando e eu olhava para o lado, assim, que aqui é muito, muito mato, assim, porque ainda está em construção, né, os condomínios. Aí eu olhei do outro lado, tinha uma nave descarregando outras pessoas, descendo outras pessoas que tinham ido treinar também. Só que o que deu coincidência é que 2 semanas depois, uma semana depois, eu fui falar com uma amiga, que ela tinha uma esotérica e tal, e eu falei para ela, contei essa história, e ela, que legal. 2 semanas depois, ela me contou que uma senhora evangélica esteve lá e contou o mesmo sonho, que também viu essa fila, que também disseram para ela que estava iniciando uma guerra em que precisariam das sementes serem trabalhadas em todas as religiões, tá? Para que todos possam ajudar de alguma maneira as pessoas a se encontrarem. E tu vê uma senhora de uma religião totalmente diferente, né? E essa minha amiga ainda disse, Aline, mas foi o mesmo relato, ela também estava lá, né? Então, por isso eu digo, nós somos muito mais do que isso, e as coisas estão agora, todo mundo que, eles vão aparecer, eles vão surgir. Os nossos irmãos estelares estão coordenando, como sempre coordenaram, a nossa evolução, né? Eles estão nos ajudando a acordar. Por quê? Porque quando nós se fractamos, já é acordado, né? Já é dito, olha, vamos ter tais irmãos que vão ajudar para que tu te acorde. Então, eles vão te dando pinceladas, eles não podem te dar o spoiler total, porque senão não tem aprendizado. Tu não vai sentir a sensação. Senão a experiência não é válida, né? Mas eles estão aqui para ir te dando as pinceladas, né? E tudo isso é para que, em primeiro, eles não vão aparecer. Ele não tem necessidade disso. Isso como é que se diz? Curiosidade, né? A gente tem que ter, primeiramente, a consciência de quem nós somos, para depois a gente ter consciência de que temos mais o cosmo todo, né? Tem que ser aos poucos. Então, esse despertar vai ser aos pouquinhos e, primeiramente, vai se reunir as sementes que mais ou menos entendem da mesma maneira para que elas se ajudem para poder ajudar o pessoal, que vai ter muita mudança a partir de 2026, tá? Vai ter mudança, muita gente que vai descobrir as verdades e vai começar a deprimir, tá? Vai ter uma leva muito grande de jovens que vai ficar com problemas emocionais, já estão, né? Mas que vai se agravar. Já tá Pode ter muito suicídio. Então, não assim, pode falar, porque senão diz que eles cortam a live. Que nós vamos postar no YouTube. Essa palavra é até proibida de tanto que tem, que está acontecendo. Sim. Eles proibiram a palavra, porque... Nossa. E tudo isso a gente vem para ajudar essas pessoas, para elas entenderem que nós não somos... Ninguém está sendo louco pensando fora da casinha. É porque a própria 3D está evoluindo e tu vai pensar fora da casinha, né? Porque as coisas estão se apresentando assim para justamente a gente evoluir. Então, o despertar é necessário e como é dizer, não tem discussão. Ou evolui, porque a frequência do planeta é uma agora, né? E cada vez está aumentando mais, pode ver por ressonância Schumann, por tudo mais, né? E se tu não acompanhar aquilo ali, não quer dizer que tu é mal, tu vai sair. Não, é que tu não aguenta, né? Emocionalmente, vibracionalmente, o teu corpo físico não aguentaria. Então, tu vai ser retirado porque a frequência agora vai ser outra. Então, todos vão ser convidados a mudar a sua frequência, a interiorizar, né, o seu despertar, para entender a sua consciência real, para poder acompanhar essa frequência, né? Não é maldade de ninguém, não é... essa separação do joio e do trigo tipo, vamos pegar os que aguentam a mudança. Não que os outros não vão mudar. Vão mudar, mas talvez não nesse tempo, né? Então, por isso, o despertar cada vez mais rápido, a gente está tentando ajudar. As sementes estão aqui para isso, né? Para poder mostrar, tu não tá louco, tá acontecendo. Então, começa a avalia o teu interno, avalia o que está acontecendo externamente, para tentar entender e tentar acompanhar essa frequência que vai subir. Já está subindo, né?
Esse é o despertar. Aline, e a rapidez que os dias estão passando, nós já estamos em junho, cara. Está cada vez mais rápido, as horas passando, passando, você não vê. Você não está vendo mais o tempo passando. O tempo tá estranho. Eu não sei como é que a maioria vê, né? Mas eu É, tenho dias assim ó, que é como se mudasse totalmente. Eu às vezes é, brinco, às vezes eu vou deitar e digo assim, ó, vamos dormir, porque amanhã temos mais um capítulo da série, né? Porque pode mudar exatamente. tudo naquele capítulo. E é isso Nossa, é que é o muita legal, coisa né? acontecendo. Você fica um mês. Eu fiquei 2 meses sem ver uma amiga, uma pessoa querida, até uma cliente minha, e aconteceu tanta coisa na vida dela e na minha também. Eu falei, nossa, você precisa entrar. Porque está É, acontecendo tudo na vida de todo mundo e tudo muito rápido. E exigindo a mudança de verdade, a mudança interna. e mudando, inclusive, amigos, o pessoal que te acompanha muda totalmente, sabe? Eu já Ah, teve muda três, tudo. sim, eu teve três Principalmente núcleos desde o começo uma do coisa ano. que está acontecendo comigo, o tipo de clientes que eu tenho. Vai mudando, porque você nem todos alcançam essas coisas que a gente fala, né? É, Então vai modificando, vai atraindo uns que entendem a mensagem e outros que não estão entendendo esse negócio, aí sai, vai modificando, impressionante. e tá Muito, correto, muito. porque se não te serve, tu tem, né, que sair. Hoje em dia, é esse o despertar. A gente não pode nem dizer, olha, não entendeu mesmo. Não, não era para a pessoa naquele momento. Né? Não ressoou com ela, ela realmente tem que procurar o que ressoa, né? Por isso que agora, hoje em dia, tá com as pessoas mais sem máscara, né? Por quê? Porque se elas não ressoam contigo, elas não vão ficar, né? E isso é bom. É bom, na verdade, porque só tá com os de verdade, né? Então, É, a gente tem que entender que os núcleos vão mudar. Eu mesmo, núcleo de amizade, eu digo que as pessoas estagiam na vida da gente, né? Eu tenho pessoas que eu aprendi e que aprenderam comigo e foi aquele momento e daqui a pouco do nada cada um foi para o seu canto. A gente se gosta, mas não frequentou mais, entendeu? Não ressoou mais e não aconteceu nada. Mas porque são estágios, né? A gente está estagiando na vida das pessoas e as pessoas na nossa para aprendizado. E o que não ressoa, a gente hoje em dia já dá para dizer, ó, não quero, não permaneço, porque aquilo te machuca, causando traumas, causando desconfortos que hoje em dia a gente já não tem mais vontade de sentir, né? Já estamos mais livres para isso. Isso é evolução também, né? Evolução de consciência, é não permitir que aquilo fique te machucando, te traumatizando naquele ponto. Se não te serve, larga. Se a região não te completou, vai investigando tu mesmo, vai tu criando a tua até tu se sentir bem em algum lugar, né? Não quer dizer, não existe verdade, não existe uma coisa só. Existe o que tu ressoa, tu tem que te encaixar nas pecinhas, né? Esse é o despertar, é procurar coisas que te encaixem, para que tu te reconheça, né? muito bom. Aline, pode colocar aí o próximo encontro nosso, que vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas. Coloca o tópico aí, relacionamentos, para você continuar com esse assunto. Vamos para a nossa meditação? Vamos. Você está com a aguinha aí? Deixa eu só subir minha cadeira aqui, que ela tá muito baixinha. Então, vamos pedir os nossos espectadores, né, aqueles que estão nos assistindo aqui agora, nós vamos fazer uma meditação que eu recebi da minha professora Renata Hernandes, aliás, de São Paulo também, e é sobre prosperidade. Então, eu vou pedir para a Aline participar, porque tem algumas frases que a pessoa precisa repetir em voz alta, que é para a gente mesmo ouvir. Então, se você está assistindo posteriormente aí, nós vamos divulgar isso no YouTube, no WhatsApp, nos grupos, no próprio Instagram, vai ficar gravado. O objetivo de repetir e falar é porque quando a gente fala, a gente mesmo ouve. E a gente coloca lá dentro essas afirmações. Vou aumentar o som, cada um com o seu copinho d'água. Tá bom, Aline? Tá. E vou pedir, né? Comentário.
A live de hoje foi maravilhosa, viu, Aline? Você vê que Ah, que a bom. gente começa a puxar outros assuntos muito interessantes. E eu tenho certeza que da semana que vem vai ser melhor ainda. Aí, se você puder colocar sobre relacionamentos, eu te agradeço. Porque todo mundo aí tem dificuldade de relacionamento, né? Nós estamos Vamos aqui lá. para isso, né? Nós estamos para Exatamente. se relacionar. O papel da semente é ajudar nos relacionamentos, Sim, ajudar a né? gente a se conhecer para poder se relacionar, né? Porque a gente está se Melhor relacionando com a gente mesmo. e conseguir evoluir. Então, vamos lá. Respirando. Não sei se a musiquinha está chegando. Está chegando a musiquinha? Não. Mas tudo bem. Não está chegando. Engraçado, depois na gravação, você sabe que depois na gravação ela aparece? É. Depois, quando eu vou ouvir, a música está bem nítida. O Instagram tem um jeitinho de fazer a música ficar alta. Aí não pode ser muito alta. Vamos lá, respirando, feche os olhos, respire profundamente. Se conecte com a sua essência, com o teu corpo, com a tua respiração. Se permita viver este momento. Olhe para aquilo que precisa ser olhado. Se conecte com você. Sinta o peso dos seus braços, as suas costas, mexa a cabeça, mexa as mãos, sinta as mãos, respire profundamente. Olhe para aquilo que tem que olhar. Se conecte com a sua essência, seu eu verdadeiro. E fale assim. Você vai repetir comigo, tá? Eu estou disponível para curar a escassez em mim. Repete, Aline. Aline? Aline, tá dormindo, Aline? Eu preciso que você fique presente. Ué, caiu. Deu. Eu preciso que você fique presente aqui. Eu vou falar a frase e você repete comigo, tá? Tá. Estou disponível para curar a escassez em mim. Eu estou disponível para curar a escassez em mim. Estou completamente disponível para esta cura. Estou completamente disponível para esta cura. A escassez que identifico A escassez que identifico e aquela que está oculta. e aquela que está oculta. Eu olho para todos esses movimentos dentro de mim Eu olho para todos esses movimentos dentro de mim e me permito agora e me permito agora expandir financeiramente. expandir financeiramente. Expandir financeiramente. Expandir financeiramente. Expandir financeiramente. Expandir financeiramente. Agora você relaxa seu corpo, se conecte com a sua essência e vai falar assim comigo. Não precisa ser pesado. 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 Em lealdade à minha família, Em lealdade à minha família, eu me esforcei. eu me esforcei. Mas agora eu vejo Mas agora vejo que é pesado para mim. que é pesado para mim.
Eu não preciso mais ser assim. Eu não preciso mais ser assim. Eu olho para a minha vida agora. Eu olho para a minha vida agora. Não precisa ser difícil, Não precisa ser difícil, nem custoso nem custoso e nem sacrificante. e nem sacrificante. Não é sujo. 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 Eu não preciso concorrer, Eu não preciso concorrer, nem tirar de ninguém, nem tirar de ninguém, nem ter medo de passar por uma falência. nem ter medo de passar por uma falência. A falência não faz parte da minha vida. A falência não faz parte da minha vida. A falência não faz parte da minha essência. A falência não faz parte da minha essência. Com empatia e sem julgamento, Com empatia e sem julgamento, eu deixo ir qualquer escassez, eu deixo ir qualquer escassez, qualquer crença limitante qualquer ligada crença à limitante, escassez, qualquer crença limitante ligada à escassez. qualquer crença limitante ligada à escassez. Memória traumatizante, Memória traumatizante, medo ou bloqueio medo ou bloqueio em relação às finanças. em relação às finanças. Agora eu coloco em equilíbrio Agora eu coloco em equilíbrio o meu trabalho e o meu propósito, o meu trabalho e o meu propósito, para receber de forma saudável para receber de forma saudável a remuneração correta a remuneração correta pelo que eu exerço, pelo que eu exijo, pelo que eu exerço, pelo trabalho que que eu eu exerço. exerço. Faço as pazes comigo Faço as pazes comigo e com meus antepassados e com meus antepassados. e me permito ser próspera. E me permito ser próspera. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço Eu mereço. toda, toda a abundância financeira disponível na vida. Toda a abundância financeira disponível na vida. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu estou pronta para algo melhor. Eu estou pronta para algo melhor. Eu respeito a minha origem Eu respeito a minha origem e posso expandir agora e posso expandir agora a minha abundância financeira. a minha abundância financeira. Eu te vejo expansão 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 financeira. Cheguei em paz Cheguei em paz. e estou em harmonia com você agora. E estou em harmonia com você agora. Daqui para frente, começamos uma nova história, Daqui para frente, começamos uma nova história. com um final muito feliz, Com um final muito feliz. abundante. Abundante. Assim é, Assim é. assim é, assim é. 3 vezes. Assim é. Assim é. E assim é. Está feito. Está Agora feito. retornando, abrindo os olhos no seu tempo.
mexendo um pouco as mãos. Aline, se você quiser fazer algum comentário, como é que foi para você, se você teve alguma visualização, será bem-vinda, qualquer observação. Então, eu a princípio, a energia rosa sempre, né? Só que junto com a energia dourada, vi uma porta bem grande, bem larga, assim, e Eu entendi, você viu uma planta? uma porta. Uma porta? Nossa, que Isso. legal. E já faz algum tempo que eu tô tentando trabalhar essa parte em mim. Porque a gente sempre acha que o Ah, dinheiro é tá vendo? sujo. Vi. Eu que sempre fui muito. Eu nunca fui de me arrumar, eu nunca fui das coisas da terra, digamos assim, né? Aham. Até uma vez ainda recebi uma xingada de um guia que ele me disse assim: Mas filha, tu ainda não tá desencarnada. Tu precisa cuidar do teu corpo, né? Correr atrás de dinheiro e tudo. Para mim é meio difícil. Eu sempre achei, não, é sujo. Quem pensa assim é sujo. Mas não, Aí, tá não quer vendo? dizer que pobreza seja sinônimo sei lá, de pureza de espírito, né? A gente pode ser abundante, né? Jesus era abundante. A É, gente acha que Jesus vivia na pobreza, mas é. não. Jesus, ele tinha tudo Tudo, prosperamente, nossa, tudo. Aonde ele entrava, ele era bem recebido. era Ele abundante. tinha comida farta sempre, E quem né? estava E em a volta gente dele pensa tinha que abundância. não. E a gente acha que abundância, que prosperidade, que dinheiro em É. si é do mal, né? Não é. Mas a O igreja, capitalismo veio a ser. isso foi uma crença limitante que foi incutido na nossa mente, no consciente coletivo. É, o rico não passa, não vai para o céu, né? Mais É, fácil um camelo, né? Como é que é? Um camelo passar pela agulha do que um rico do entrar no que o céu. rico Isso entrar no ficou céu. no consciente coletivo. Então, isso acontece muito com os cristãos que acham sujo ganhar dinheiro. E os espiritualistas, que são cristãos também, acaba misturando tudo, acaba também não trabalhando essa crença limitante, porque isso precisa ser acabado. Né? Por Sim, que alguém que se volta para a espiritualidade não pode ter abundância financeira? Ninguém diz que até não pode. porque tu não pode ser escravo do dinheiro, É, né? Mas tu pode ser próspero. Tu pode pode. realmente Com ter certeza. a prosperidade. É É diferente, né? diferente. O capitalismo de abundância financeira é diferente. É que é muito mais difícil para um rico. Eu acho assim, ó, o que é difícil é tu ter muito dinheiro e te manter nos teus propósitos, né? Seguindo as leis realmente na tua consciência verdadeira. Agora, o dinheiro em si, ele vem para ser trabalhado em prol do coletivo também. Ele não é É. do mal, ele não é ruim. A gente tem que ser próspero. A gente veio para ser próspero. Não tem que Dinheiro, ser difícil, né? dinheiro é uma energia. É uma energia e não tem que ser negada, né? Eu tô trabalhando isso, Então, mas tá bom. é complicado. Depois você mesmo escuta a live aí, os nossos amigos que forem assistir, também tirem proveito, assistam várias vezes, vai entrar no É, YouTube também. Aline, então, gratidão. Até quinta-feira, na nossa live 11. E eu já dei um spoiler aí, para pedir para você falar sobre a importância das sementes estelares, né, nos ajudando nos relacionamentos. Anota aí. isso. Tá Então bom? tá. Até a próxima, então. Hoje nós demoramos mais um pouquinho, mas tá bom. Então tá. Vamos lá. Gratidão. Tchau.